participe, tá? A irmã Natália falou que é um pecado. Bem, vamos começar? Já começou? Já começou? Sangue de Jesus. Então já começou. Nosso tema então, nesse momento, é pecado. Quem vai falar? É isso mesmo, né? Vocês vão fazer comigo. Você pode escolher, Samuel, se ninguém se... Então tá bom. Pecado é quando, por exemplo, Deus deu uma ordem falando que não pode fazer tal coisa e você vai lá e faz. Ou seja, você está pecando contra a vontade de Deus. É uma ordem que Deus deu e você não cumpriu, ou seja, você pecou. Você está indo contra a vontade de Deus, nesse caso. Passa a bola. Pecado pra mim é perto disso. É? Então tá bom, passa a bola. Pecado é algo que vai dar alteração. É errado. Algo que você sabe que não pode. Você sabe que não pode, você tem consciência disso. Isso já é pecado, isso é errado, você sabe. Se alguém souber alguma consequência do pecado, pode falar. O que o pecado causa. Consequência do pecado. O que o pecado causa? Vai voltar aí? Então, o pecado, a gente sabe que é errado. Só que muitas das vezes a gente quer fazer a vontade da carne, ou seja, sabemos que a Bíblia diz que o pecado nos traz a separação de Deus, né? Aquela comunhão que a gente tem no começo, aquilo vai, sabe, distanciando da gente. Aí já não tem aquela vontade de orar, não tem aquela vontade de buscar a Deus, porque a gente sabe que está no erro, mas não busca o conserto. E também, assim, o que eu aprendi é que Deus, ele só pode perdoar aquilo que a gente faz se a gente se arrepender. Não adianta, por exemplo, falar, Senhor, perdão, perdão, mas a gente tem que se arrepender do coração e não pecar mais. Assim como aquela mulher que as pessoas pegaram ela no adultério, falando assim que ela estava pecando e tal, e que na lei de Moisés tinha que apedrejar ela. Daí Jesus falou, né, que aquele que tem pecado, que atire, né, a primeira pedra. Daí todo mundo foi saindo, assim, né, ou seja, todo mundo tem, entendeu? Só que a gente tem que confessar todo dia, se arrepender. Aí o Senhor me arrependo, eu não quero fazer mais. Assim também como Jesus, ele disse para aquela mulher assim, vai e não pegue mais. Ou seja, a partir do momento que a gente está fazendo, a gente tem que pedir perdão para Deus. É isso sim que eu aprendi mesmo sobre o pecado. O que eu aprendi aqui também com vocês no ensinamento é que o pecado é todo mundo acontece, todo mundo faz, mas assim, não pode ser um fato, você não pode pecar porque você quer pecar, você não pode. O pecado na vida da gente não tem que ser acidente, né? Ah, aconteceu. Não porque eu quis, não porque eu busquei. Porque se você quis e você buscou, você já se arrependeu realmente daquilo que você tinha feito. Então o pecado na nossa vida, pelo Jesus, nós já recebemos a salvação, o pecado na nossa vida só pode ser por acidente. Não pode ser porque você quis pecar. Se você quis pecar, já está sendo mais errado do que, né? Tipo assim, não foi um acidente, realmente você foi colocado. Então Jesus já não está fazendo uma obra do seu coração. Nesse caso, você já está escolhendo o caminho errado. Nós não podemos pecar por acidente. Fora isso, você escolher o caminho do inimigo. Então, não pode, tá? E igual a Natália falou do arrependimento, né? Assim como você se arrepende do pecado, instantaneamente o Senhor já tem um perdão para você. Não é igual o nosso amiguinho lá, que às vezes você está dando uma coisa errada para ele, e ele vira a cara e ele nunca vai saber de você. Não, Deus é diferente. No momento que você se arrepende e pede perdão dele, ele já tem o perdão para te dar. Então todo pecado pode ser perdoado pelo Senhor, né? Mas aí tem que ter a questão do arrependimento. Se você se arrepender desse erro, desse pecado, né? Aí o Senhor não vai te perdoar. Mas você tem que estar arrependido para que ele possa liberar o perdão de Deus. Mas também, Bom, o pecado também estava e quando Deus falou para a mulher que não podia comer fruto, estava no meio do jardim, aí eles pegaram o lar, a erva, começou a falar com a cobra incentivou a erva a comer fruto, a erva incentivou Adão a comer
mãe e o pai falou, Deus falou, não faz. Mas você vai lá, você errou porque você quis. Você vai falar da consequência do pecado. Que nem o meu irmão Caio disse. Pecado é aquilo que é o mal. Deus deu a ordem a Abraão, Deus deu a ordem a Eva com Adão, só que eles sabendo daquilo, eles foram pecados. E a palavra diz que o pecado cria separação, o pecado também traz essa consequência como morte física e espiritual. No caso deles foi a morte espiritual. Deus separou eles e eu falo. Nós sabemos que pecado, nós não podemos continuar nele. Temos que, fugir dele, porque ele tem separação entre nós e Deus. Isso faz com que nós distanciemos Deus, fazendo com que a gente venha a cair e talvez pode até ocorrer a morte física. E nós temos que sempre estar, igual a palavra diz, nós somos santos e estamos justificados. E é isso, nós podemos levar logo. Nós temos que ter um foco, nosso foco é Deus, buscar sempre a perfeição, sabendo que nós não seremos perfeitos, mas sim buscar a perfeição. E é isso que eu queria dizer. Não adianta você pecar e estar não sendo persegurança se você pecar em verdade e fazer a mesma coisa. Que adianta você pecar e fazer a mesma coisa? Muitas vezes tem ela vai na loja, você tem que entender o nosso pecado. Aí a gente fala, cara, mas você tem muito tempo, depois do pecado. A gente fala, eu não vou mais comer esse pecado. Aí demora muito, a gente vai comer esse pecado. E isso chama iniquidade. Se você pega e depois você faz de novo, já está na iniquidade. É pior. Só que assim, ó, por exemplo, a gente não pode falar assim, Só que assim, ó, por exemplo, a gente está fazendo as coisas erradas, daí a gente fala assim, eu vou fazer isso porque ninguém me avisou. Isso é mentira, porque a gente tem o Espírito Santo e toda vez o Espírito Santo ele fala assim, não faz isso está errado. É como se fosse um sininho dentro da gente, nos conduzindo, ou seja, se acontece alguma coisa, a gente não pode falar, Deus não me avisou, o pastor não me avisou, porque o Espírito Santo está sempre ali, não faça isso é errado, não faça. Você já sabe. Deus está falando com você. Agora Deus está falando com ele. Está mentindo aí, eu não sabia assim. Está pecando de novo. Mal vida. Desobedecer? O que mais? Então ele falou que pecado é desobedecer. Uma próxima aí a gente vai fazer desenvolver mais. Vinícius não foi ele. Vinícius! O que é pecado, Vinícius? Pecado é se alguém Deus falar pra você não assistir, não fazer alguma coisa, pega e vai lá e faz. Aí Deus fica triste com você que você obedeceu a palavra dele. Isso é um pecado. Você também chegar lá num lugar e beber, fumar nesses lugares. E depois vai para a igreja, daí você vai para a igreja e depois sai da igreja e vai ou você vai na igreja, você escolhe a Deus, você escolhe o diabo. Muito bem. Não pode ao mesmo tempo. Quando eu era desviada, eu falei, não, dessa vez eu vou ser de Deus. Então, em glória de Deus, hoje eu estou aqui, glorificando o nome do Nossa, que testemunho. A sorte que já foi. O que é o pecado? Ai, que bonitinho. E ela fala assim também que você tem que pedir para Deus para fortalecer você contra o pecado. Porque muitas vezes você fala assim, eu vou falar com isso, mas não adianta você falar só para si mesmo. Se você pedir para Deus, Ele vai capacitrar você e vai te ajudar. Porque
muitas das vezes você pode pensar assim, eu consigo, não preciso de Deus para determinar esse pecado, para não começar desse pecado, mas você não consegue, porque Deus é a nossa vida, você depende de Deus para tudo. Muito bem. Muito bem. Igreja, olha o rapidão aí. Aqui, então, inclusive o que o Caio falou, né? O Espírito Santo vai nos ajudar a isso, né? Só ele tem esse poder de nos ajudar a contra o pecado. E a Bíblia fala que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o camarada que vem aqui aceita Jesus, que se arrepende, ele não consegue fazer por si mesmo, porque a natureza do homem, ela é pecaminosa. Então, se o camarada ele está vivendo no mundão, ele não conhece a Deus, não tem Jesus, então ele não vai ter esse conceito do que é errado e do que é certo, ele simplesmente vai viver por viver, entendeu? Ele vai viver com uma sociedade. Agora, o camarada que aceita Jesus, o Espírito Santo está envolvendo, ele está dentro dele, ele já vai ter a consciência de Deus, daquilo que é errado, daquilo que não se pode fazer, porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence. Então, não adianta você falar, eu acho que é pecado. Você não acha nada. O Espírito Santo está dentro de você te convencendo. Então, por isso que a gente tem que orar e pedir para Deus nos convencer desse erro, desse pecado, para que nós possamos nos arrepender. Se você não se convence, você não tem arrependimento. Como a gente trabalhou aqui. Muda o pensamento, o sentimento e a atitude. O pensamento, o Espírito Santo trabalha. O sentimento faz parte.